Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença dos engenheiros agrônomos Marcelo Rossi de Camargo Lima, Arthur Guerra Paiva Avelar. Agradeço a presença de todos vocês que se inscreveram em participar do evento. O evento de hoje, que trata da desapropriação de imóveis rurais, faz parte de um conjunto de medidas que o IBAP São Paulo adotou em face dessa pandemia do coronavírus. Resgatando, nós suspendemos os cursos presenciais, estão adiados o CINIDI, assim que nós tivermos um quadro mais claro da evolução e da melhoria, né, do cenário brasileiro e mundial, nós vamos reagendar esses cursos. Os funcionários estão trabalhando muito afinco em home office, as câmaras técnicas estão realizando suas reuniões por videoconferência, a agenda das reuniões está no site do IBAP São Paulo, www.ibap-sp.org.br. A própria diretoria já realizou, desde o dia 13/3, que foi uma sexta-feira, e quando teve início esse movimento mais forte de contenção da pandemia, 5 reuniões por videoconferência. Nós prorrogamos as datas de vencimento das anuidades também. Para aqueles que não pagaram e quiserem pagar com desconto, tem até 31 de julho. Para aqueles que querem pagar sem desconto, até 28 de agosto. Quem quiser pagar parcelado em 5 vezes, com o primeiro vencimento em 28 de agosto. Nós temos já 2 assembleias agendadas para o dia 14 de abril, uma assembleia extraordinária e uma ordinária, que vão ser realizadas por videoconferência também. Finalmente, nós estamos planejando outros eventos como esse. Eu peço a todos que fiquem atentos ao nosso site, no Facebook e no LinkedIn. Muito obrigado. Eu vou iniciar essa gravação e vou passar a palavra para o Arthur e para o Marcelo Rossi. Uma boa noite a todos. Bom, gente, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao IBAP São Paulo aí pelo convite, pela confiança aí e ter dado para a gente um tema tão desafiador e que tem muita discussão. Nós vamos tratar especificamente aqui de área rural, porque nós dois somos agrônomos. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre depois o Marcelo vai entrar na parte das normas e nós vamos apresentar alguns cases antes de abrir para pergunta, né? Então, para começar, o que é desapropriação? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a desapropriação é um instrumento jurídico, né? E a desapropriação ela pode ocorrer por 3 motivos: utilidade pública, ou por necessidade pública, ou por interesse social. Utilidade pública é em função de interesse social, que é a maioria dos casos, rodovia, ferrovia, né, dutos e etc. Necessidade pública com a situação de emergência, como, por exemplo, uma instabilidade de imposto e precisa de resolver naquele momento. O interesse social é a necessidade de redução da desigualdade social, né? Ela difere dos outros porque quando esse imóvel que é desapropriado, ele não se destina para a administração pública, né? Ele passa e nem para os delegados da administração pública. Então, o exemplo disso seria reforma agrária, área para reassentamento de famílias, né? E etc. Nós vamos dar maior ênfase na fase de desapropriação de utilidade pública, porque é onde são os trabalhos mais recorrentes. Não que não tenha de necessidade pública, como é o caso aí de desapropriação de fazenda para reforma agrária e tudo, mas hoje o que é muito corriqueiro, né, que a gente tem muito trabalho, é na fase de utilidade pública, principalmente por causa de implantação de rodovia, de ferrovia, de dutos, né, de diversos empreendimentos que a gente acredita que passando essa pandemia aí vai ser o que vai voltar a acelerar e crescer no país. Então, quando se fala em desapropriação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a desapropriação ela é dividida em 2 fases. A primeira fase é a fase declaratória, né, que é naquele momento que é emitida a declaração de utilidade pública. Então, essa é uma condição preliminar e ela é imprescindível para a execução da desapropriação. Então, depois dessa fase declaratória que a gente vai para a campo para poder fazer todos os estudos, para poder
ser possível executar a segunda fase, que é a executória, que é onde ocorre o acordo administrativo ou judicial, né? Sempre deveria, né? Ou sempre sendo, observando o princípio constitucional, que é da prévia indenização, né? Então, assim, a gente tem diversos empreendimentos que têm diversas intervenções diferentes em imóveis. Então, por exemplo, você tem obra rodoviária, obra ferroviária, reservatório de hidrelétrica, né? Você tem questão de estação de tratamento de esgoto, de aterro sanitário, de dutos, que pode ser gasoduto, mineroduto, oleoduto, que são empreendimentos que causam impactos diferentes nos imóveis e que tem que ter um cuidado diferente por parte do ente expropriante e também do engenheiro de avaliações. Então, com exceção da reforma agrária, que na grande maioria das vezes se desapropria o imóvel como um todo, esses outros empreendimentos, geralmente você desapropria o imóvel parcialmente. Então, é uma situação que a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado para poder conseguir chegar na indenização justa conforme prevê a Constituição, né? Um ponto de atenção, que principalmente a gente está falando de imóvel rural e de desapropriação, é porque o imóvel rural ele tem duas definições. Ele tem uma definição pelo Estatuto da Terra, que é até muito próximo ao que a ABNT traz, que o imóvel rural é um prédio rústico, né, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração agrícola, pecuária, extrativa, vegetal, florestal, agroindustrial. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho lá 2, 3 matrículas, uma ao lado da outra, para a questão agrária, é considerado como um único imóvel rural. Então, assim, eu vou declarar um único ITR, um único CCIR, um único carro. Entretanto, o registro imobiliário não prevalece esse conceito agrário de imóvel rural. Ele entende que o imóvel é cada unidade de imobiliário matriculado. Então, ele entende que se eu tenho 3 matrículas, eles são 3 imóveis. E na desapropriação, a gente tem que seguir isso. Por quê? A partir do momento que a gente vai desapropriar parcialmente um imóvel, a gente vai ter que averbar naquela matrícula aquela desapropriação. Então, vai ser necessário fazer uma retificação diária, vai ser preciso fazer uma série de fatores para poder regularizar esse imóvel novamente. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande nisso aí, porque, principalmente, as matrículas mais antigas não nos dão subsídios para fazer essa divisão. E aí você chega na propriedade da pessoa, na hora que você vai fazer o cadastro, você pega a documentação, o cara te apresenta 10 matrículas e não sabe onde estão aquilo ali. Porque ele considera, né, ele declara um ITR, um CCR, um CA e considera que é uma fazenda só. Mas isso não prevalece na desapropriação, né? Mas se a desapropriação ela é um instrumento jurídico, né? Qual que seria o papel nosso de engenheiro avaliador, né? Conforme o artigo 5º, né, o inciso 24 da Constituição Federal, a lei estabelece que o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, ele tem que ser mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvado os casos previstos nessa Constituição. Existe uma doutrina de que o valor justo seja o valor de mercado, né? Até porque hoje, nas normas, até ano passado, as normas de avaliação, a gente falava muito em valor de mercado. E outra coisa que a gente tem que ter um ponto de atenção é que o valor justo não é o valor justo para o seu cliente, né? Não é, o valor justo é aquele que vai permitir ao expropriado recompor o bem dele. Esse é o entendimento da doutrina sobre o valor justo de indenização, né? Então, o mais ponto de atenção que a gente tem que ter é essa questão de agir com ética e imparcialidade, que é o que eu estou falando. A gente não tem que procurar o valor justo para o nosso cliente, né? A gente tem que procurar o justo para ambas as partes, né? Para você fazer um trabalho desse, principalmente um trabalho de grande porte de linear, como, por exemplo, uma rodovia, uma ferrovia, um duto, é necessário que a gente tenha uma equipe multidisciplinar. Por que isso? Porque a partir do momento que você recebe o projeto para poder trabalhar nele, a gente precisa de ter um estudo da região, a gente precisa de saber o conhecimento da região que vai ser impactada, né? Como que a gente faz isso? A gente vai sobrepor
o traçado que a gente recebeu do nosso cliente na imagem do Google Earth, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder ver como que é, onde que esse traçado está pegando, né? O que está passando perto de centro urbano, não está perto de povoado indígena. A gente vai confrontar essas informações do traçado fornecido com o cliente com bases que a gente tem públicas disponíveis aí, como CIGEF, CAR, própria unidade de conservação, comunidade quilombola, comunidade indígena. A gente confronta isso tudo para a gente já saber qual que é o que nós vamos encontrar pela frente, até para a gente poder planejar a nossa pesquisa de mercado, que vai nos proporcionar, né, chegar no valor justo de indenização, né? Essa seria essa breve explanação minha. O Marcelo agora vai abordar a parte da norma, né? Vai entrar na parte mais da avaliação, e depois nós vamos para os cases. Boa noite. Continuando o que o Arthur estava comentando, bom, antes deixa eu só agradecer o pessoal do IBAP pelo convite. Para quem me conhece já há mais tempo, sabe que já há muito tempo que eu falo que a gente pode aproveitar esse tipo de ferramenta. Só analisando a quantidade de pessoas que estão aqui, que não são de São Paulo, nessa sala, você já percebe o quanto essa ferramenta é útil e vai ser útil para a gente no futuro. O que o Arthur estava falando sobre desapropriação, a questão de determinar o valor justo e prévio, a gente vai para as normas de avaliação. E as nossas normas da ABNT, a última versão delas de 2019, de imóveis rurais, ela jogou o capítulo de desapropriação para a norma parte 1. Então, para quem já leu a parte 3, que está em vigor desde o meio do ano passado, a parte de desapropriações é o capítulo 11 dentro da parte 1 das normas de avaliação. E lá tem a tradicional definição de que nas desapropriações convém que as avaliações apresentem como resultados os valores que possam ser adotados para a justa indenização, tais como, isso na norma nossa da ABNT, valor de mercado, valor econômico, custo de redição, custo de reprodução e outros, entre outros valores. Você já teve a curiosidade de olhar nas nossas normas? Espera só um minutinho aqui que eu errei aqui. De olhar nas nossas normas. A quantidade de definição, vocês estão vendo a tela? Arthur, a quantidade de definição que tem sobre valor. O que você está vendo aí são as normas 14653. O númerozinho que está do lado ali é a norma parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu separei por cores apenas para você notar onde tem a divisão. Isso tudo são valores que estão definidos nas nossas normas de avaliação. E depois a gente tem os custos, que só tem nas partes 1, 4 e 5 custos definidos. Na parte 3 ou 2, quando tem algum custo definido, ele repete a parte 1 ou 3. Por isso que eu não coloquei aqui. Como é que eu volto aqui? Peraí. Vocês desculpem só, que eu estou aprendendo aqui também a usar essa ferramenta. Bom, voltando. Essa definição, essa quantidade de valores que a gente tem definido na norma, implica em que você, no dia que você vai fazer a sua avaliação de desapropriação, o que você vai definir como valor justo tem que estar muito claro no seu trabalho. Então, qual desses valores das normas é o que você está tentando buscar no seu conceito de valor justo? Para poder fazer isso, as normas nos deram um item que já existia nos livros, que agora você vai encontrar nas próprias normas, que são as possibilidades, os métodos possíveis, os critérios possíveis que você tem para poder fazer isso. Então, a gente vai focar aqui nessa palestra, como pelo tempo não vai ficar, a gente vai ficar falando aqui horas sobre desapropriação, a gente vai focar em desapropriações parciais, né? Porque a gente entende que na desapropriação total não tem muita discussão, não tem muita diferença de uma avaliação normal que você tem, na desapropriação total. Na desapropriação parcial, as normas nos ensinam, né? Elas nos mostram o que já vinha nos textos, nos livros, que nós temos basicamente
basicamente 3 métodos para a gente poder fazer a avaliação. Nós podemos usar o antes e depois. Você avalia o imóvel na mesma data, quanto era o valor do imóvel antes da desapropriação e depois da desapropriação. Você não precisa esperar que a desapropriação aconteça. Você pode fazer a simulação do que vai acontecer com a desapropriação com base numa planta. Ou mesmo depois que ela existe, você tem condições de saber como era o imóvel antes da desapropriação. Então, você tem a diferença entre os dois valores antes e depois, você teria o valor da indenização, com o objetivo de você recompor o patrimônio da pessoa que foi desapropriada. A outra alternativa que as normas nos apresentam era conhecido nos livros como valor médio do metro quadrado, e a norma adaptou o valor unitário médio do imóvel primitivo, porque a gente está falando aqui de imóvel rural, urbano, ou qualquer outro tipo de bem. Então, a norma adaptou para valor unitário médio do imóvel primitivo, que seria multiplicada pela área do imóvel atingido. Seria uma outra maneira de você tentar buscar a justa indenização. E uma terceira alternativa que você tem para poder buscar esse tipo de cálculo é estimar o valor da parte que foi atingida, então avaliar aquela área atingida como se ela fosse separada, destacada do imóvel e vendida separadamente, e eventuais reflexos que isso acontece, eventuais reflexos da desapropriação no valor na área remanescente. Esses eventuais reflexos também cabem no item anterior, onde você está avaliando o imóvel pelo valor médio da área primitiva, também caberia análise de reflexos no remanescente. Eu acho que aí é onde tem o ponto mais nevrálgico dos nossos trabalhos de avaliação. Você tem métodos de avaliação comparativo, renda e custo para chegar no valor, seja o antes e depois, seja o valor médio ou seja o valor exato, o valor da área atingida. A questão dos reflexos disso na área remanescente, é o que eu já falo isso há um bom tempo, a gente deveria evitar ao máximo possível as tabelas que trazem números prontos. Essas desvalorizações, elas podem ocorrer, não necessariamente ocorrem as desvalorizações. As valorizações são descartadas, porque isso é cobrado pelo poder público através de melhoria, contribuição de melhoria. Então, a gente está falando aqui de desvalorizações. Benfeitorias atingidas, etc., também você vai fazer a avaliação, às vezes atingidas indiretamente. Você pode pegar uma propriedade que foi dividida, o curral ficou de um lado da fazenda, só que a parte principal de pecuária da fazenda está do outro lado da estrada, por exemplo, da ferrovia. Então, apesar de ela não ter sido atingida diretamente, ela vai ser afetada pela desapropriação. Até você chegar ao extremo de você chegar à conclusão de que o imóvel remanescente é totalmente inviável. Não há como continuar, não há como explorar aquele imóvel naquela atividade que vinha sendo praticada ou na outra atividade comum na região. E aí você, como técnico, vai ter que explicar por que ele é inviável, calcular o valor dele, e aí o juiz que estiver trabalhando no caso é que vai determinar se aquilo tem ou não ser incluído na desapropriação. Então, para tornar isso daqui mais dinâmico, a gente separou, só para lembrar uma coisa, que as normas também incluíram nessa última revisão, além disso que eu acabei de falar, quando existem fundos de comércio no imóvel afetado pela desapropriação, que isso deve ser considerado na sua avaliação. E aí apresentar os valores para que os tribunais julguem. Esses critérios também foram adaptados, estão sendo sugeridos nas normas atuais para você poder fazer avaliação no caso de servidões de passagem. Então, esses critérios que estão hoje na norma, você pode usá-los também em servidão de passagem. Então, para tornar isso daqui um pouquinho mais dinâmico, já que não dá para vocês falarem o tempo inteiro, porque se vocês estivessem falando o tempo inteiro junto com a gente, ninguém ia escutar absolutamente nada. Então, a gente separou aqui alguns exemplos, só para a gente tornar a discussão um pouco mais vívida, assim, e depois a gente abre, daqui a pouco, em seguida a gente abre para vocês comentar. Aqui eu tenho uma propriedade, um imóvel apenas, que foi atingido por uma rodovia. Então, o que você viu aqui, está vendo aqui em vermelho, é uma rodovia que atravessou a fazenda e, como você pode perceber, ele dividiu a fazenda em 3 pedaços. Então, eu tinha o azul original, antes sobrou um pedaço aqui do lado da rodovia. Opa, desculpa.
um outro pedaço aqui, desse canto, e uma área maior desse lado da rodovia. Isso aqui é uma rodovia. Tá? A passagem, aqui embaixo, foi feita uma passagem, tem um viaduto aqui, foi feita uma passagem para permitir o acesso da fazenda a essas duas áreas que ficariam encravadas, né, do lado de cá. Encravadas não porque elas têm acesso, elas ficariam separadas do resto da fazenda. Então foi feita uma passagem aqui para o acesso permanecer o mesmo, a circulação da fazenda continuar a mesma coisa. Se você fizer a avaliação por esses 3 critérios que a norma sugere, você tem lá, se você fizer pelo antes e depois, que está nesse canto aqui da tela, se eu fizer pelo antes e depois, a fazenda valia antes da desapropriação 11,5 milhões. Então, aqui foi considerada uma equação com essas 3 variáveis. Tá? Isso daí que não é o caso de discutir essas variáveis nesse momento. É mais o objetivo de mostrar a diferença dos métodos. Se você fizer a avaliação depois, ou seja, eu tinha uma área de 316 hectares, foram desapropriados 44 hectares, foram desapropriados 41 hectares e um pouquinho, sobraram 3 áreas, 221, 29 e 23 hectares. Você substituindo as variáveis e chegando no valor delas, você chega no valor de 9.600.000, as 3 áreas que sobraram. A diferença entre o imóvel antes e o imóvel depois dá 1.700.000. Se você fizesse essa avaliação apenas da área atingida, os 41 hectares, os 41 hectares, a avaliação, aqui foi feita, eu coloquei o resumo dos 41 hectares, mas no fundo eu fiz a avaliação como se fossem 3 áreas isoladas. A indenização daria 1.500.000. Se eu somar isso daqui com a área do valor remanescente, dá 11.200.000. Eu não chego no valor da imóvel antes da desapropriação. Se eu usar o valor médio da área original, ou seja, essa área antes aqui, se eu dividir pela área total, eu tenho um valor médio. Se eu multiplicar pela área desapropriada, eu tenho 1.500.000. De novo, eu não chego no valor da área antes da desapropriação. Então, você vê, eu tenho os 3 métodos, os 3 métodos estão descritos nas normas de avaliação. Nesses 2 aqui do lado direito, a atingida e o médio, o que está faltando? Falta eu acrescentar a análise do remanescente. Então, quando você usa o antes e depois, você tem isso direto. É a vantagem dele. Quando você usa a área atingida ou o valor médio da área original, você tem sempre que lembrar de analisar o que sobrou, o remanescente do imóvel, e verificar qual é o prejuízo que ele teve, se ele teve prejuízo, qual que é. No caso aqui, é um prejuízo que vocês estão vendo aqui na ordem de quase 200 mil reais, se você pegar a diferença entre essas 2 modalidades de avaliação com essa daqui. Eu tenho um prejuízo de quase 200 mil reais aí, que houve alguma desvalorização dessas áreas que sobraram. Se eu fosse em outra região, você poderia encontrar até o contrário. Se você pegar essas áreas que sobraram, como são menores do que a área média da região, vamos dizer assim, o valor unitário poderia aumentar de tamanho para essas 3 áreas que sobraram, porque a área delas diminuiu, que poderia chegar ao caso do valor das 3 áreas somadas dar maior que o valor da área inicial. Né? Que você teria aí uma valorização do remanescente, que na nossa legislação, pelo menos até hoje, até onde eu vi, ela é cobrada na contribuição de melhoria, não é descontado do proprietário esse valor. Esse outro exemplo aqui, o Arthur vai comentar com vocês. Meu microfone voltou? Marcelo, meu microfone voltou? Voltou, pode falar. Só antes de eu entrar nesse exemplo, só fazer algumas considerações sobre o que o Marcelo apresentou, porque ele trouxe algumas condições da norma aí, após revisado, de condição de valor e tudo. Então, só para a gente poder já criar uma polêmica para a pergunta depois aí, porque a agrônomo gosta de uma polêmica. Na revisão da norma, na parte 1, veio aí a introdução do valor especial, né? Que é aquele valor para um comprador especial, para uma condição específica. Então, eu não sei se talvez esse valor especial não deveria, apesar de ser doutrinado hoje o valor de mercado como valor de indenização, talvez esse valor especial possa, no futuro, vir a ser também o valor doutrinado aí para indenização. Outra coisa com relação aos custos, né, de reprodução, de reedição, né, eu costumo apresentar nos meus laudos sempre os 2 custos e deixa a cargo do cliente qual o valor que ele vai usar, mas é importante a gente ter
em mente que quando a gente está tratando de desapropriação, né, é uma remoção involuntária, a pessoa dificilmente ela vai conseguir construir uma casa na condição que o bem dela está ali. Então, até se você estiver fazendo um trabalho para o Banco Mundial, ele tem um padrão de desempenho 5, onde ele recomenda que em caso de remoções involuntárias você use o custo de reprodução, que é o custo sem depreciação, para a pessoa ir com uma condição melhor do que ela está, que já é uma remoção involuntária, né? Com relação aos critérios, a gente tem que ter um cuidado que não existe uma forma que sempre pode ser aplicada. A gente pode ver aí no exemplo do Marcelo, que o antes e o depois, ele foi um valor de indenização mais alto que os outros critérios. E, geralmente, né, a gente tem a ideia de que o antes e o depois, dependendo do tamanho do imóvel e da fração ser desapropriada, ele tende a zero. A fração isolada, nesse caso do Marcelo, era 41 hectares, não é tão difícil assim, encontrar imóvel paradigma, né? O imóvel para você poder utilizar na pesquisa. Mas se você tem uma fração muito pequena ser desapropriada, por exemplo, uma área de 2 hectares, no meio do Mato Grosso, você não vai conseguir imóvel para você poder comparar. Então, a fração isolada, ela traz essa limitação. Por isso que da grande parte, na grande maioria das vezes, né, que se fala em desapropriação, é utilizada a área primitiva média, né? Até para a gente, que eu trabalho mais na parte de grandes projetos lineares para o ente expropriante, então a gente tem uma grande dificuldade até em saber o tamanho do imóvel todo, para você poder analisar o remanescente e fazer toda essa análise, porque muitas vezes a pessoa não nos fornece esse tipo de informação. Então, quando a gente tem disponível aí do CIGEF, né, do CAR, a gente consegue ter uma ideia, apesar que o CAR, se a pessoa tiver 3 matrículas, pode induzir a gente ao erro. Outra coisa... Só complementando o que o Arthur estava falando, se você fizesse uma simulação nesse exemplo aqui com uma área de 5 hectares, o valor dessas áreas aqui que você está vendo, elas estão na faixa de 33 a 37 mil reais o hectare. Se você colocasse aqui 5 hectares nesse modelo, o valor ia para 60 ou mais de 60 mil reais. Ele ia dobrar o valor para uma área, como o Arthur falou, muito pequena. Então, o que não era o comum na região. Só complementando. Continua. Não seria o valor de mercado, né, Marcelo? Porque não tem no mercado, né? E outra coisa que o Marcelo falou ainda, antes do caso apresentado por ele, é a questão do fundo de comércio, né? Há um entendimento que o fundo de comércio não tem que ser levado em consideração no processo de apropriação, mas a gente tem que ter um cuidado com isso, porque isso pode trazer um grande prejuízo no futuro. Quem está implantando a obra não quer nem saber, ele quer implantar, entregar a obra e ele não vai assumir o passivo. A gente teve no último COBREAP um trabalho apresentado até pelo engenheiro Davis e a arquiteta Thalita, que são daqui de BH, que é a importância das avaliações econômicas no estudo de viabilidade para projeto que envolve desapropriação em área urbana. Eles fizeram um estudo onde mostrou que de avaliação patrimonial seria 40 milhões e de fundo de comércio seria 56 milhões. Então, quer dizer, se fizesse só patrimonial, tudo bem que nós estamos falando aqui de um caso urbano, mas eu estou querendo mostrar a importância do fundo de comércio. Se tivesse feito só patrimonial a 40 milhões e fosse embora, quem fosse assumir depois a operação daquele empreendimento ali, teria que arcar com esses 56 milhões de fundo de comércio. Então, é uma coisa que a norma trouxe e que a gente tem que tomar muito cuidado. Falando do caso que o Marcelo apresentou aí, onde o antes e o depois se mostrou favorável, a gente tem que ter em mente por quê? Porque na hora que separou o imóvel, vocês podem observar no slide do Marcelo, se você puder voltar aí, Marcelo, um slide, a nota agronômica, o índice agronômico do imóvel, na hora que você seccionou, as partes remanescentes subiu muito, porque são áreas produtivas, então isso fez com que o valor subisse. Mas pode ter situação que isso não acontece, você vai chegar e vai ter um valor mais baixo, né, Marcelo? Assim como você tem um aproveitamento menor da área, isso pode impactar. E outra coisa importante, que a topografia ali da região, ela proporcionou que fosse feito um viaduto ali, onde teve a passagem por baixo que deu acesso a esses imóveis. Porque por mais que eles tenham frente direto para a BR, não quer dizer que eles teriam acesso tão fácil, porque para você poder fazer um acesso de frente para a BR, você precisa de liberação do DENIT,
ou de quem fosse, né, a concessionária, quem for responsável pela rodovia aí, para poder estar fazendo esse acesso. Então, não é tão simples, geraria um custo a mais para esse proprietário e ainda teria que saber quais as regras e normas que seriam exigidas para poder ver a viabilidade disso aí. Nesse caso aqui, ele não tem acesso. A concessionária, no caso da rodovia aqui, não permite o acesso da propriedade direto à rodovia. Se não tivesse a passagem de nível, ele teria perdido esse... Se não fosse a passagem de nível, ele teria perdido. Então, esse é um ponto importante também que fez chegar nessa valorização aí. As considerações que eu tinha é essa, Marcelo. Agora vamos apresentar o... Você que está... Isso aqui eu libero para você aí? Não, pode passando aí, se você não incomodar. Não, pode falar. Então, esse é um imóvel primitivo. Isso aí é um estudo que a gente fez para a implantação de uma ferrovia no centro-oeste aí do Brasil. Aí a gente pode observar a faixa, como que ela vai estar impactando no imóvel. O remanescente, está ficando um remanescente bem pequeno. Então, vocês podem observar que ele está passando em uma área de mata do imóvel. Essa mata é de reserva legal. Como que a gente teve essa informação? Nós baixamos esse polígono das bases disponíveis, no caso o CAR, e aí lá tem a pessoa, tudo bem que o cara é autodeclaratório, a pessoa colocou aí que aí é a reserva legal dele e tudo, mas se a ferrovia for de fato impactar nessa parte do imóvel, isso aí passa a ser um ponto de atenção. Marcelo, pode passar mais um. Então, aqui fazendo a simulação igual o Marcelo fez, a gente tem aqui que o imóvel ele tinha uma área de 65 hectares, né? Ele tinha um valor total de 448 mil, né? Depois, ele teve uma área a ser desapropriada ali de 2 hectares, né? E aí, o valor dele ficou com 436 mil, isso aí eu mantive, tá? As variáveis, região, acesso, benfeitoria, classe de uso do solo. Nós, igual o Marcelo falou, não vou entrar no modelo, porque não é o intuito aí agora, nós queremos só mostrar mesmo a diferença dos critérios. Então, no antes e depois, a indenização seria de 12 mil reais, né? Se a gente pegar a área atingida de 2,7 hectares, você tem aí que o valor sobe para 53 mil reais de indenização. Então, se você somar a indenização com mais o valor que tinha, você tem um valor do imóvel aí de 490 mil reais. Então, um valor superior ao que tinha antes. Se a gente pegar pela área primitiva, né, que é o valor unitário médio lá, a gente vai ter uma indenização aí de 14 mil reais. Então, ela está um pouco maior do que o antes e depois, e o valor do imóvel fica em 450 mil, fica bem próximo, né, ao antes e depois. E aí, aqui a gente chama atenção para o remanescente, né? Que a gente viu que ficou aquela ponta do remanescente, aquela área remanescente, ela de 1,70 hectares, que também ela faz parte da reserva legal do imóvel, né? Então, você vê aqui a gente já mudou a classe de uso do solo, né? Assim como na área atingida, não mantive o critério médio, e o remanescente ele foi avaliado em 43 mil reais. Esse remanescente, nesse caso aí, ele é a reserva legal, então, assim, a pessoa vai continuar com a reserva legal, entretanto, ela vai ter que recompor a parte que for faltar, vai ter que chegar num acordo disso aí, como que vai fazer, mas vamos supor que naquele remanescente ali fosse uma área de pasto, né? Então, o valor de indenização dele ali seria 43 mil reais. Se você for fazer uma passagem de nível, de um lado para o outro, ela não fica em menos que 100 mil reais. Então, quer dizer, talvez seja mais viável você indenizar aquele remanescente do que fazer uma passagem de nível. Até porque uma área de 1,7 hectares dificilmente vai ter uma produção, uma produtividade que justifique você ter esse transtorno, né? Mesmo que seja feita a passagem de nível de baixo. Então, ao contrário do exemplo do Marcelo, nesse exemplo meu, se a gente fizer uma comparação aí dos critérios, né, a área primitiva que geralmente a gente usa, ela deu 14.300, o antes e depois 12.200, que deu 85% aí, né? Então foi 15% abaixo do valor da área primitiva. Mas se a gente for para a fração isolada,
é 53 mil. Então, quer dizer que é 370% a mais do que a área primitiva. Será que realmente esse é o valor justo de indenização? Se a indenização, né, se a Constituição fala que a indenização ela tem que ser justa, será que isso é o justo? É por isso que eu falei mais cedo do valor especial. Talvez o valor especial ele traz para a gente essa questão da rigidez locacional do projeto, ela traz para a gente a questão da pessoa precisar de comprar aquele terreno ali e o outro não querer vender. Então, isso, no meu entendimento, não pode ser o valor do mercado. Tem que ser um valor que compensa, mas também não pode ser a área atingida. Já defendi isso no passado, mas depois, com a experiência, com o passar do tempo, a gente vai vendo e fazendo os estudos e vendo que realmente essa é a melhor solução, né? Que a melhor solução talvez seja o caso de valor especial. Acho que era isso que eu tinha para poder falar aí, Marcelo. Só botando literalmente lenha na fogueira aqui. Como o Arthur falou, você pegou aí embaixo a desapropriação, pegou exatamente na reserva legal, na área coberta com vegetação nativa da fazenda. O que é curioso? Alguns anos atrás, eu fiz alguns trabalhos no Mato Grosso, onde estava na época da elaboração da norma da BNT. E a gente recebeu uma solicitação de uma associação de produtores rurais do Mato Grosso, de uma área que estava sendo desapropriada para a construção de uma hidrelétrica. E essa área, a construção da hidrelétrica, na beira de um rio, óbvio, que área que ela pega normalmente das fazendas? Normalmente as APPs, que são as áreas contíguas, e depois, geralmente, o que os proprietários fazem, junto com a APP, ele deixa a reserva legal. Se você fosse comprar uma fazenda lá no Mato Grosso, geralmente o próprio proprietário ele fala para você que a área de reserva legal, de APP, não tem muito valor. Alguns chegam a falar que não vale nada na hora de comprar. Mas nessa demanda que eles fizeram para a nossa comissão da BNT, e depois mandaram nos votos também da BNT na consulta nacional, a mesma coisa. Que a BNT deveria, nós que estávamos elaborando a norma, deveríamos colocar um capítulo na norma dizendo que essas áreas deveriam ser valorizadas tanto quanto as áreas de agricultura, no caso de desapropriação. Não no caso de compra e venda, é só o caso de desapropriação, um capítulo à parte. Então, o que a gente verifica no nosso dia a dia é uma incoerência entre pensamentos, né? Quando você dá de um lado é um valor, do outro lado é outro valor, você está pagando, está comprando, aquela velha história de comprador e vendedor. A minha sugestão se você tem dúvidas sobre o valor justo, você tem que lembrar do seu código de ética, onde você tem que apresentar o valor imparcial, mesmo sendo assistente ou trabalhando para quem for, você tem que trabalhar com imparcialidade. Se você tem dúvidas sobre qual desses três valores que nem o Arthur passou, ou que eu passei, qual deles é o valor justo, apresenta os três, cada um com a sua justificativa, e o judiciário é que vai definir qual deles é o valor a ser indenizado. Então, vamos abrir agora para perguntas. Ô, Marcelo, só complementando, e só foi possível a gente fazer essa análise aí, porque essa base estava disponível aí no CAR, né? Porque na grande maioria das vezes, quando a gente vai para fazer esse tipo de trabalho para o ente expropriante, a gente não consegue ter essa riqueza de dar a informação para poder a gente buscar essa indenização justa. Então, por isso que é a necessidade da equipe multidisciplinar. Eu tenho o técnico de geoprocessamento que me ajuda nisso, né? Tem diversas pessoas que vão analisar, o advogado que vai analisar a parte jurídica do imóvel para a gente ver como vai proceder em cada caso. Sim. Vou deixar a turma fazer pergunta, porque senão... Boa noite. Posso começar? Um minutinho, Fabi. Inicialmente, queria agradecer a palestra do Arthur e do Marcelo, brilhante, aí o encerramento, realmente o Marcelo apontou para um item bem polêmico, né? E controverso, e é importante a gente explorar e debater esse assunto mesmo, porque a avaliação depende do ponto de vista, né? Na prática não, né? Se o interessado na hora de comprar ele desvaloriza, na hora de vender ele quer valorizar aquela área de preservação, né? Então é um assunto bem complexo mesmo. Agora, sim, só vou abrir para as perguntas, tá? A Fabi vai fazer a primeira pergunta, mas antes eu só queria me desculpar com algumas pessoas que ficaram na sala de espera.
tá? É bem importante que nos próximos eventos do IBAP São Paulo, todo mundo entre com nome e sobrenome, tá? Para que a gente possa linkar, isso até foi solicitado no e-mail, para que a gente possa linkar o cadastro com a pessoa, né? Então, se a pessoa só entrava com o nome, eu não conseguia liberar, tá? Nem eu, nem o Fernando, que estava como moderador no início, tá? Então, vou abrir a pergunta aqui para o pessoal. Vou pedir para que todo mundo seja bem breve. A pergunta tem que ser 15, 20 segundos, tá? Se a pessoa falar mais que 15, 20 segundos, eu vou ter que cortar, infelizmente, para que a gente fique escasso aqui. Então, vou pedir para vocês também terem uma paciência, porque eu preciso achar a pessoa que está fazendo a pergunta aqui para liberar o áudio. Então, Fabi, você vai fazer a primeira pergunta, tá? Depois eu vou passar a palavra para o Fernando, que quer fazer a segunda. Vamos lá. Só uma sugestão, como aqui tem gente do Brasil inteiro, só identifica de que estado vocês estão falando antes de fazer a pergunta. Legal, nome, sobrenome e estado que vocês estão falando. Ok. Bom, Fabiana Albano, São Paulo. A minha pergunta, Marcelo ou Arthur, quando se usa o estudo do IBAP de valoração ambiental em caso de desapropriação? Porque eu já vi processo de desapropriação onde o perito fez a valoração ambiental para indenização do proprietário da terra. E deu, assim, uma diferença absurda no valor da indenização. Eu queria que você, se puder, explicar quando que a gente usa a valoração ambiental em caso de desapropriação, por favor. Arthur, você começa ou eu? Pode começar. Foi por causa disso que eu coloquei aquele slide lá atrás, lá de os inúmeros valores que a gente tem definido nas nossas normas. Dentre eles, a gente tem o valor de área ambiental. Eu não achei na nossa norma valor ambiental. A gente tem valoração ambiental nas normas da BNT, tá? E tem valor de área ambiental. Não tem valor ambiental. Então, o que eu chamo a atenção quando usar esse tipo de valor, eu não sei dizer para você. Se o seu objetivo é valor de mercado, você não vai usar valor ambiental, porque o mercado hoje, apesar de que se a gente fizer uma enquete aqui, todo mundo escreve no chat aí, quanto vale uma floresta linda, maravilhosa, quanto vale uma floresta para você por hectare? Aí depois que todo mundo responder, eu vou acrescentar a seguinte pergunta: quanto vale essa floresta no seu quintal? E quanto vale essa floresta no quintal do seu vizinho? Eu garanto que a floresta que está no quintal das pessoas, a maioria... Como eu vejo que a maioria das pessoas mora ou numa casa e asfalta tudo, ou num prédio onde não tem área verde, eu tenho a impressão que as pessoas gostam de área verde quando é na casa dele. Aquele exemplo que eu falei do agricultor no Mato Grosso é bem nesse caminho. Ele acha lindo, maravilhoso preservar lá na Amazônia, mas não na fazenda dele. Mas ele tem que fazer isso, a lei manda ele fazer isso. Então, se você, tentando responder a sua pergunta, no meu conceito, se você está buscando a justa indenização, seria para ele comprar algo igual. Se no mercado onde você está fazendo o trabalho tem à venda áreas iguais, ou seja, áreas de vegetação nativa, preservada, etc., no mesmo estágio, etc. Então, o ideal seria usar um método comparativo dessas áreas que estão sendo comercializadas para fugir dessa questão de valor de mercado ou valor ambiental. Porque, no caso, o perito utilizou elementos comparativos com as mesmas características e ainda somou naquele unitário vezes a área a valoração ambiental e deu assim uma indenização muito maior do que o valor de mercado encontrado, entendeu? Eu entendi que essa valoração não era para ser vista como indenização para o proprietário da terra. Por isso que eu fiz a pergunta. Ele usou a cartilha do IBAP? Usou. Porque o que eu já vi no comércio... A gente tem o comércio de áreas com vegetação nativa com compensação florestal. O que eu já vi, o comentário é assim, a área de vegetação nativa à venda, ela vale
até um certo limite, que seria igual ao valor de uma área, igual ao custo que você teria para recompor aquela área da vegetação do jeito que ela está. Que, segundo os técnicos que trabalham nessa área, estaria na faixa de R$40 mil o hectare. O custo para você recompor a floresta para ela chegar no estágio igual está hoje, aqui na região sudeste, estou falando da região sudeste. R$40 mil o hectare é o preço das terras mais caras lá na região. Você vai encontrar valores maiores que isso ali na área, na Alta Mogiana, que a gente chama aqui em São Paulo, lá no Paraná, perto de Cascavel, você vai encontrar valores lá mais caros do que isso. Em poucas regiões do Brasil, o Rio Grande do Sul tem uma área lá, então são poucos lugares onde vale tanto um imóvel, mais do que esse custo de R$40 mil para recompor uma floresta. Então, a minha resposta, eu não tenho como dizer qual ou quando utilizar. Eu chamo a atenção sobre o valor que você está escrevendo no laudo. Não escreva no seu laudo valor. Escreva valor e complete, porque nas nossas normas, a gente não tem definição de valor. A gente tem valor de mercado, valor de aquele monte de valor que eu mostrei para vocês. Vamos lá, obrigada. Fabi, obrigado. Vou liberar a próxima pergunta para o Passos e para a Bárbara Drummond, que acho que tem liberei o áudio de ambos, tá? Que tem uma pergunta, acho que é similar. O Fernando podia prosseguir com a pergunta, por gentileza. Se a Bárbara quiser complementar, fica à vontade também. Boa noite, pessoal. É Fernando. Dando uma microfone. Está dando microfonia, pessoal. Agora arrumei aqui. Eu queria tirar a dúvida, por exemplo, a área de preservação permanente, quando ela é cortada por uma servidão ou mata nativa, o ônus vai ficar para quem? Você tem que recompor isso daí? O proprietário vai recompor? O expropriante vai recompor? Ou não fica déficit? Qual esse custo da recomposição? Ele fica com quem? Ele entra no antes e depois? Basicamente é isso. Não sei se a Bárbara quer completar. Posso falar? Sim. Normalmente isso depende da licença do estudo da licença do projeto. Os casos que eu já vi, a empresa que é responsável pela construção, ela tem que fazer a recomposição, tem que fazer uma compensação florestal de acordo com aquela área que ela vai desmatar. Então, a compensação dessas áreas seria a cargo da empresa, os casos que eu já vi. Não quer dizer que isso seja o usual. Então, essa compensação seria feita pela empresa construtora. Não seria o proprietário que ele vai receber indenização pela área, mas ele não tem que compensar uma floresta em outro lugar. Essa compensação será feita pela empresa. E eu não sei como isso fica no caso do cadastro ambiental rural, teria que ter algum campo lá para constar isso. O Marcelo, só complementando, porque são duas situações diferentes, né? A APP e a reserva legal. Exato. A reserva permanente, ela vai estar, tanto a APP como a reserva legal, ela vai estar no estudo de impacto ambiental, igual o Marcelo colocou e tudo. A APP vai ter condicionante que a empresa vai ter que cumprir para poder recompor aquilo ali. Beleza, a APP, com o decreto de utilidade pública, pode intervir, você tem uma contrapartida. Agora, a reserva legal não. A reserva legal ela faz parte do imóvel. Aí vai ter que recompor isso e é um ponto que ele vai ter que ter de atenção na hora de estar fazendo a negociação. Porque, igual eu estou falando, eu trabalho em grande parte das atividades que eu exerço, para o ente expropriante. E quando a gente vai fazer essa avaliação, dificilmente a gente consegue ter informação desse tipo, está intervindo aqui em reserva legal, porque às vezes a matrícula está desatualizada, não está averbada, o que está averbado na matrícula lá não te dá condição de você fazer aquilo ali, ter certeza de que está impactando nela. Né? Agora, a APP ela já está no estudo de impacto ambiental. A reserva legal ela pode vir a ser um problema no futuro para o proprietário do imóvel. Porque o imóvel tem que ter, dependendo da região do país, 20%, 50%, 80% de reserva legal. Então, nesse caso, aí teria que usar isso no cálculo, né, da desapropriação, teria que contemplar isso.
Se você usar o método, como eu falei na resposta anterior, se você usar o método comparativo e desistirem na sua área áreas para compensação florestal, seria este o valor para compensar a perda da reserva, para ele comprar uma outra área. Agora, se não existir, você teria que considerar a hipótese de recomposição. Aí é o custo de recomposição. Então, foge completamente do valor de mercado. A gente está falando de custo. Certo, obrigado. Vamos lá, vamos dando sequência. Agora eu liberei aqui o áudio para o Osório, tá? Osório, por favor, a sua pergunta. 10 segundos, não, 30 segundos, vai. Vamos lá. Tá bom. Bom, primeira coisa, eu parabenizar aí o Arthur e o Marcelo, excelente o bate-papo, aí a palestra, né? Eu queria primeiro fazer uma observação aí, que já fiz, inclusive, em alguns eventos com o Arthur, na questão aí do valor especial. Valor especial, eu vejo muito difícil aí a questão de você utilizar ele numa desapropriação. Apenas numa situação especial, Arthur, onde você tem uma desapropriação, onde se você não fizer aquela desapropriação, você para todo o processo, então você às vezes pode fazer essa questão. Mas é a situação atípica da desapropriação aí. A outra questão aí, eu digo em relação a antes e depois, tá? Essa história de você pegar a área de uma, por exemplo, eu já mostrei em seminários aí, inclusive em mesas junto com o Marcelo, você teria uma área, casos reais, uma área de 100 mil metros primitiva, você desapropria 10 mil. Esses 10 mil metros no mercado está em torno de R$1.000, aí já era urbana, tá? Os 100 mil metros cai para R$100 e poucos. Quando você faz por antes e depois, você não vai pagar quase nada por esse valor de 10 mil metros que você está desapropriando naquela área. É um critério assim que, a parte 1 agora, quando veio, quando você olha antes e depois, você tem que ver o impacto que você deu na área. Não fazer essa conta de valores unitários antes e depois, porque você leva, por exemplo, numa área primitiva de 100 mil metros, você desapropria 10 mil, você está pagando valores de 130 a 140 mil metros pelo critério de antes e depois. A área primitiva já é um prejuízo muito grande. A área diretamente afetada, se ela for desmembrável, por exemplo, frente para uma rodovia ou diretamente por aquele mercado, talvez seja um valor mais justo. Então, precisa sopesar muito bem essas questões, porque o critério do antes e depois sempre foi muito mal usado. Sempre foi usado o seguinte, olha, eu avalio a área primitiva, avalio o que foi remanescente e pago a diferença. Geralmente, este valor dá abaixo do que o valor da área primitiva, isso é um absurdo. Eu estou levando uma área de 10 mil metros por um valor de 130 a 140 mil metros. Então, no seu caso aí, as diferenças eram menores por causa dos coeficientes de aproveitamento. Então, mas repara o seguinte, o que eu chamei a atenção é que justamente quando você tem 3 critérios que não vão dar valores iguais, você acabou de citar o meu exemplo, e mesmo os nossos exemplos ali não deram valores iguais, nenhum deles. Não. Então, o que eu chamo a atenção é, nós não somos os juízes da causa. Nós somos os técnicos para dar ao juiz a ferramental para ele tomar a decisão. O Marcelo, então, mas você vai levar uma questão dessa para o juiz? É complicada, entendeu? É complicado. Você tem que orientar. Se você explicar para ele, é óbvio. No seu LOL você tem que explicar para ele, porque são os valores diferentes. Porque é o seguinte, mesmo que você não leve como perito, imagine o seguinte, o perito faz uma conta, o assistente faz outra e o outro assistente faz outra conta. Coisa que ele nunca viu, né? O juiz vai tomar decisão baseada no quê? No que o perito vai falar para ele. Então, daí a importância do perito falar o que ele entende como justo. Se a sua convicção é ele compra 10 mil metros quadrados com aquele valor e ele repõe o patrimônio dele, perfeito. Então, mas Marcelo, houve um desvirtuamento do antes e depois. Antes e depois é o seguinte, olha, a minha gleba depois ela ficou inaproveitável. Isso é antes e depois. Não sopesar áreas. Sopesar áreas é regra de números, é mosaico de números para não se pagar nada. Pois é, justamente isso que nós abordamos, que não existe uma regra única para desapropriação. Cada caso é um caso. E o exemplo que o Marcelo deu, o antes e o depois, ele foi superior. Ali as diferenças são pequenas, Arthur. Ali as diferenças são pequenas. Ali são pequenininhas. São pequenas, mas quando você pega grandes... da justa. Se você pegar é porque na área rural é diferente da área urbana.
Se a gente pegar, igual na fração lá isolada, no meu exemplo lá, com 380% de diferença, será que isso é o justo? Eu acho que o valor especial é muito mais justo, independente de quem está travando. Porque se a gente está falando de indenização justa, se para um cara, porque ele travou a obra, ele recebe ele vale o valor especial, e o outro que possivelmente, no tempo certo, ele não merece o valor especial, nós estamos sendo incoerentes. Então, é muito um critério único para todos, e aí a gente tem a justa indenização, do que peso. Quem me dificulta é beneficiado. Perfeito. Lá no Mato Grosso, é provável que um módulo de 2 hectares nem tenha no mercado. O módulo do mercado mesmo seja 30, 200, 300, 400. Aí realmente o teu caminho está super certo. E as diferenças não estão sensíveis. Eu estou chamando a atenção para o absurdo do critério antes e depois. Quando você vai chegando próximos a ambientes urbanos e coisas do tipo, distorce completamente. Não, quando você está chegando nesse ambiente urbano, eu não recomendo. Não, aí é outra situação. Nós nem abordamos. Mas o pessoal extrapola, né? Extrapola. Vai levando para tudo que é situação. Muita coisa. Eu diria que o que menos usam hoje em dia é o antes e depois. Vamos para a próxima pergunta. Talvez. Osório. Obrigado, Mansur. Vamos lá. A próxima pergunta que eu já abri o microfone do Frederico, tá? O Frederico Correa Lima. Você está funcionando aí? Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Ok, boa noite a todos, um prazer estar aqui e participar dessa palestra aí muito boa. Arthur, Marcelo, pessoal do IBAP São Paulo, muito obrigado. A minha pergunta vai na linha do Osório aí, mas com relação a sopesar as questões relativas ao mercado. Então, se eu estou fazendo uma avaliação de uma área impactada, vamos dizer, de 2 hectares, estou falando isso no meio rural, tá? De 2 hectares. Naquela região, eu só tenho informações de imóveis utilizados para lazer. O imóvel que eu estou avaliando, ele é um imóvel que tem características agropecuárias, de pastão, de criação de gado para pasto. Seria aceitável, no entendimento seu, utilizar a área diretamente impactada para avaliar essa área de 2 hectares? Ou seria o método antes e depois, da área média? Qual que, no entendimento seu, numa região que tem essa característica, seria o mais adequado? Como você é mineiro, o Arthur começa. Não, assim, a gente não pode pegar só a área, né? Teria que ver quais outras variáveis que a gente estaria tratando. Se a gente estiver tratando só a variável área, esquecendo as outras, provavelmente a gente não podia usar, que ia dar uma diferença muito grande. Porque um sítio de lazer, a gente entende que ele vai estar numa localização melhor, talvez essa propriedade ela vai estar mais distante. Então, são vários fatores que impactam nisso aí. Aí eu continuo no ponto de que a área primitiva, média, seja o ideal, mas acrescida de um valor que é o valor especial. É a linha que eu defendo. Eu acho muito mais justo do que você comparar com um sítio de lazer. Marcelo. Só para vocês ficarem mais felizes aí. Uma área pequena, uma área grande, 40 e tantos hectares, e uma área desapropriada de 2 hectares. O antes e depois dá valor negativo, ou seja, você faz o que com isso? Joga fora. Né? O valor da área atingida, 34, se você fizer direto, uma valorização direta da área, então pegar os 2 hectares, ou pelo valor médio da área original, R$109 mil. É inverso daquela situação anterior que a gente mostrou. O que a gente está querendo mostrar para vocês é exatamente isso. Não tem uma única resposta. O que a gente tem são... Receita de bolo. Não tem como ter uma receita de bolo para esse caso, para casos que são atípicos. Se eu não tenho... Aquele exemplo que o Osório falou, se eu for comprar 10 mil metros quadrados naquela região que ele falou, eu não vou conseguir comprar 10 mil metros pelo preço de 100 mil. Aqui é a mesma coisa. Como é que eu vou comprar 2 hectares? Na região não tem 2 hectares para vender. Você provavelmente vai estar, se estiver trabalhando com inferência, você vai estar extrapolando. Você vai estar provavelmente fora
da curva. Aí cabe o seu bom senso, não tem mais como a gente... não tem uma regra, não consigo ter uma regra única aqui. Ok, obrigado. Vamos lá, vamos dar seguimento. A Flávia, desculpa, Abraão, me desculpa, Abraão, pulei sua pergunta, tá? Agora você está com o áudio liberado. Pode fazer sua pergunta, por gentileza. E a próxima, a Flávia também já está... Tem alguém com áudio liberado aí, Mansur? Perfeito. É a Flávia. Já posso falar? Por favor, Abraão, pode falar. Bacana, bacana. Bom rever aí o doutor Marcelo Rossi, com quem eu já fiz curso, né? Muito legal. Doutor Avelar também, boa noite, obrigado aí pela palestra, muito importante, esclareceu muita coisa. Agora minha pergunta já está até... Oi? Qual estado você é? Desculpe. Eu sou de Manaus, Abraão Abitbol, Manaus, Amazonas, né? A minha pergunta até escrevi, vou só ler para vocês aí. A nota agronômica é variável obrigatória a ser utilizada para fins de desapropriação ou para avaliações rurais como um todo? Professor Avelar, nas suas planilhas você colocou CUS, CUS, o que significa, por favor? Classe de uso do solo. Ok, então é a mesma coisa, né? É similar. Não, mas repare, o Arthur não Só usou nota classe. agronômica. Hã? O Arthur não usou nota agronômica. Usei só a classe. A nota agronômica é a classe, mas... Perfeito. Não, respondendo a sua pergunta tanto não é classe de obrigatório. agronômica, eu tenho que usar obrigatoriamente? Não, de jeito nenhum. Nunca teve. Ok. Você tem que olhar perfeito. a variável que está influenciando ali no mercado. Na realidade, eu pergunto isso porque aqui no Amazonas, como a gente tem algumas peculiaridades diferentes de vocês aí no Sudeste, no Sul, por exemplo, a nossa área de reserva legal aqui, ela é obrigatória em nível de 80%, né? Então, a gente ingessa quase que totalmente a propriedade. Ela é utilizada só para uso sustentável como manejo florestal. Por isso que eu pergunto, nesse contexto da desapropriação, é obrigatório ou não o uso da nota agronômica? Mas vocês já responderam. Muito obrigado. Até nessa parte do manejo florestal aí, entra na primeira pergunta lá da Fabiana, que aí tem um valor ambiental. A pessoa tem a licença para poder estar fazendo a exploração daquilo ali. Perfeito, perfeito. Obrigado, Abraão. Estamos muito satisfeitos aí com o pessoal de Manaus. Agora eu vou passar a palavra para a Flávia, tá? Que está no Passo Sideral aí. Vamos... Está aberto seu áudio, Flávia. Gente, porque eu estou com uma dificuldade aqui de interação com o Zoom. Eu queria parabenizar a turma, o IBAP São Paulo. Baixa o seu áudio, Flávia. Você pode tentar falar um pouquinho mais alto? Oi? Tá me escutando, não? Abaixo. Embaixo. Eu não estou escutando aqui. Eu estou falando que eu estou com dificuldade. Agora tá me escutando? Tá bom, bem melhor. Bom, eu gostaria de... Meu nome é Flávia, eu sou de Minas Gerais, eu gostaria de parabenizar a diretoria do IBAP São Paulo, os nossos palestrantes Marcelo e Arthur, e eu queria fazer um comentário e eles podem desenvolver em cima disso. Eu sou engenheira civil, mas eu trabalho muito na área rural, então eu tenho colegas agrônomos, então eu vejo eles discutindo sempre sobre o tema. A questão de avaliação antes e depois, como o Marcelo colocou, naquele exemplo específico, ele foi favorável, ou seja, o valor de indenização foi maior para o proprietário. Só que aquele simples olhar do antes e depois, questão de valor financeiro, não necessariamente vai remeter a justa indenização, porque depende muito do que o uso e ocupação do solo. Então, eu acho que, assim, igual eles colocaram no início, nós temos que analisar todo o contexto, não pode simplesmente achar que um jeito é o correto para todos. E fazer essas situações que eles colocaram. A gente tem que realmente analisar todos os tipos de avaliação para gente que tem um conhecimento, tem experiência, conhece as dificuldades, cada um na sua área, os engenheiros agrônomos na parte rural, o nosso civil da parte urbana,
e analisar para conseguir, não necessariamente vai ser o jeito melhor de indenização, da justa indenização. Então, é basicamente isso. Eu queria dar só falar um... Só para responder, eu concordo totalmente. Não é um único método. Não há um único método que consiga resolver todos os casos. Até porque o exemplo, Oi? O primeiro exemplo que você deu, Marcelo, antes e depois, se aquelas áreas, né, não tivessem a possibilidade da passagem nível por baixo, não teria chegado naquele resultado antes e depois, que as áreas teriam ficado encravadas e talvez impactariam no valor, né? Teriam que ser analisado e avaliado aquele remanescente separado. Exato, não vejo como generalizar. Então, se você olhar do ponto de vista do empreendedor, quando ele está construindo a obra, ele às vezes não tem informação informação da área total do imóvel, às vezes ele tem a informação só da área atingida pelo imóvel. O perito é diferente, o perito ele já tem acesso a todas as informações que ele precisa para fazer o trabalho. Então, são posições diferentes, épocas diferentes onde você vai fazer o trabalho, e você pode chegar, a mesma pessoa pode chegar à conclusão de métodos diferentes. Depende das informações que você tem disponíveis. Bom, muito bem, muito obrigada. Obrigado, Flávia. Vou abrir aqui então agora para a última pergunta. Luiz Nóbrega, né? Por favor, faça a sua colocação. Primeiro, desculpa eu ter interrompido. O que eu tenho visto, eu sou assistente do DR em vários processos, muitos. E, infelizmente, a gente não vê, como a Flávia falou, né, que a pessoa faça uma análise, assim, com alguma visão do que está sendo desapropriado. O Osório falou ainda há pouco, porque 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados depende, né? Se você vai destacar uma área de 10 mil que seja aproveitável, isso tem que ser analisado. Agora, quando você vê 10 mil metros quadrados, uma linguiça que tem 3 metros de frente, né? É outra questão, é uma área que não é aproveitável, você não vai conseguir aproveitar essa área. Então, você vê às vezes laudos de peritos que o cara usa um negócio chamado área de referência, que seria isso que o Osório está falando, né? Uma área que seria aproveitável, né? E ela no meio rural ou urbano, ela teria aí um valor em torno de 1.000 metros para a área urbana, ou dependendo do zoneamento lá 250, ou na área rural, vamos falar lá de módulo rural, 20 mil metros quadrados, né? Não, o cara vem, ele faz um trabalho usando essa tal de área de referência, ora a área de referência é 5 mil, ora 2 mil, ora 3 mil, eu não sei de onde ele tirou isso. Quer dizer, eu entendo que não tenha que ter uma uniformação, porque para mim cada caso é um caso, principalmente em desapropriação. Às vezes você tira um pedacinho, às vezes você tira um pedação, né? Às vezes você tira uma linguiça, às vezes você tira lotes inteiros. Agora, não é possível que você fique vendo as pessoas fazendo laudos que não tem lógica entre os próprios laudos do cara. É impressionante. Se vocês tivessem acesso a certos trabalhos que eu tenho acesso, você fica assim, sabe? Outra coisa que eu tenho observado que o perito tem um medo danado é de dar o valor inferior do que o expropriante disse que era. Ora, se o laudo do expropriante estivesse certo, não precisava de perícia, né? O perito está lá para justamente fazer a avaliação e dizer assim, olha, é menor ou é maior? Eu nunca vi, raramente assim, menor, coisa muito pequena. Os caras nunca acham um valor inferior ao que o expropriante ofereceu. É uma coisa de doido. Eu, sinceramente, o cara erra, você vê nitidamente com o laudo, que olha, o que acontece com o ente expropriante? É uma empresa pública. Como é que foi feito esse troço aí? Fez lá uma concorrência pelo menor preço.
Chegou o cara lá e faz um laudo lá. Às vezes o laudo é totalmente doido, rapaz. Você fica assim, cara, como é que esse cara chegou nesse valor? Você não dá para explicar. Olha, eu tenho um exemplo muito claro aqui em Valinhos. Foi expropriado um pedaço, umas faixas, umas línguas de lotes aqui, perto do shopping aqui, num local que você não serve para nada. A verdade é isso, não serve para nada. É uma área de brejo, não serve para coisa nenhuma, né? Aí, o cara que fez o laudo pro DR, ele fez comparativo com lote dentro de condomínio. Ó, e o pior, cara, os peritos acharam o valor mais alto do que isso. É impressionante. Marcelo, impressionante. Arthur, alguma Vocês desculpem aqui a falação, né? Mas a questão é a seguinte, a gente precisa de ter um pouco mais de critério e de pensamento de fazer as coisas de forma mais adequada. Porque, para mim, assim, no meu sentimento, isso só deixa o juiz confuso para tudo quanto é lado. E ele fica pensando assim, cara, é o samba do crioulo doido, porque vem um assistente e fala uma coisa, o outro assistente fala outra coisa, o perito fala uma coisa totalmente diferente. Não chega um valor, nem um não chega próximo do outro. Vamos tentar abrir para a última pergunta, tá? Agradeço mais uma vez, muito obrigado. Paulo Magri quer fazer uma pergunta aqui. Magri, vou pedir assim, a gentileza, a gente já está com o nosso tempo esgotado, para você ser breve, tá? O máximo possível na pergunta, e que o Arthur e o Marcelo também sejam o mais breve possível, para que a gente possa aí encerrar a palavra do presidente no final desse primeiro evento aí, o webinar do IBAP São Paulo. Por favor, Paulo. Parabéns, Marcelo, parabéns, Arthur. Vou tentar ser bem rápido. Eu vou colocar aqui na mesa o que eu queria saber a opinião de vocês no tocante às normas da CAJUFA. Uma das grandes problemáticas que nós temos em desapropriação, quem atua na fazenda pública, é quando aplicar a norma da CAJUFA e quando aplicar a norma do IBAP. Além de todas as problemáticas do antes e depois, com a metodologia, nós sempre nos damos conta que nós temos por detrás a CAJUFA. Já aconteceu comigo que eu segui os meus critérios, aqueles critérios que eu entendia corretos, e o juiz simplesmente deu um despacho dizendo assim: favor, senhor perito, adeque as normas da CAJUFA. Ponto final. Não me deu chance para mais nada. Qual a opinião de vocês sobre isso? Abraço. Obrigado, Paulo. Marcelo, Arthur. Marcelo. Paulo, me tira uma dúvida antes de eu responder. A norma da CAJUFA tem especificado a área de abrangência? Sim. E a norma do IBAP São Paulo também tem, não tem? Também. Então você só tem esse problema para vocês aqui em São Paulo, na cidade. Sim, só em São Paulo, na Fazenda Pública de São Paulo. Não, eu digo nos arredores de São Paulo também, São Paulo e Grande São Paulo. Não, então, porque eu vejo assim, porque eu já vi a norma da CAJUFA ser usada lá em Goiás. Tá? Então, não deveria, né? Não deveria. No meu entender, se as duas normas têm como área de abrangência a mesma região, só tem uma solução para isso. As duas comissões, a do IBAP e a da CAJUFA, sentarem, conversarem, deixarem de ser essas briguinhas, essas coisinhas de lado, sentarem, conversarem e fazerem uma norma que quer fazer duas iguais. Tentamos isso há pelo menos 10 anos, a gente tenta isso. Então, precisaria deixar essas picuinhas de lado. Legal. Não tenho como responder. A outra opção seria seguir a BNT, esquecer CAJUFA e IBAP São Paulo. Mas a norma da CAJUFA, Paulo, ela abrange 99, a grande maioria dos juízes não estão nem aí. Mandam aplicar a CAJUFA e ponto final, como eu acabei de dizer. Não, ô Paulo, é porque eu trabalho no Brasil todo, menos São Paulo, então não conheço a norma da CAJUFA. Um palpite aqui que o Miguel talvez queria seguir a BNT, que resolvia o problema, não seria nem CAJUFA nem IBAP São Paulo. Bom, legal. Pessoal, mais uma vez, Marcelo, Arthur, muito obrigado aí pela brilhante palestra, todo mundo pela participação aí assídua.
Eu vou abrir aqui a palavra agora, estou procurando aqui para liberar o áudio, para que o nosso presidente aqui, o Luiz Henrique Capelano, possa fazer aí as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a todos, eu estou muito feliz, porque hoje é um dia muito especial, que a gente está, desde o ano passado, retrasado, a gente está brigando aí, no bom sentido, para desenvolver eventos à distância, para que a gente possa aí, alcançar o Brasil de norte a sul. O IBAP já alcança, o pessoal vem até São Paulo aqui para fazer os nossos cursos e participar dos nossos eventos, e nessa forma, à distância, a gente vai conseguir abranger muito mais aí e levar boa técnica, mais uma vez, para todo o Brasil. Pessoal, eu agradeço, boa noite, passo a palavra aqui para o Capelano. Boa noite a todos, eu quero agradecer ao Marcelo Rossi, agradecer ao Arthur Alvelar pelas explanações, pelos exemplos muito ricos que vocês trouxeram para nós, uma palestra bastante importante e bastante relevante para todos que atuam com desapropriação. Mando agradecimento a todos que puderam prestigiar, mando abraços virtuais a todos aí que participaram, para todos que puderam fazer as perguntas, aqueles que não puderam, mas acompanharam a palestra. Para encerrar, 2 avisos. Primeiro, reiteramos que o IBAP está planejando outros eventos como esse. Fiquem atentos ao nosso site, ao Facebook e ao LinkedIn. E, por fim, eu coloquei aqui dentro do chat um link. Quem não conseguir capturar esse link, amanhã mandaremos por e-mail para vocês fazerem a avaliação da palestra. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, temas que vocês gostariam de ver por videoconferência, para que a gente possa fazer outros eventos com tantos participantes como esse ou até maiores, tá? Muito obrigado a todos. Pessoal, boa noite. Então, agora a gente vai pro virtual. Beber virtualmente aqui, então. Vai já com happy hour. Happy hour virtual agora. Agora é o coquetel, né? Um brinde. Até logo. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente, pela oportunidade aí, pelo convite. Até logo.